Olá pessoal, professor Diego Chivarria, e esse é um dos vídeos mais importantes do nosso curso de empreendedorismo. Nós vamos estar falando sobre a geração da ideia do novo negócio. Aqui eu quero lembrar para vocês que nós estamos pensando numa proposta de valor. Afinal, o que a nossa empresa faz? Essa proposta de valor que está no centro do nosso Business Model Canvas, ela está sendo desenvolvida dentro da nossa metodologia por meio do Design Thinking. Então, o nosso diagrama de duplo diamante, onde nós abrimos ideias e depois definimos, nós desenvolvemos ideias e depois entregamos uma proposta, faz parte dessa nossa construção da proposta de valor. Neste vídeo nós vamos adentrar um pouquinho mais no processo de descobrir, ou seja, nós estamos tentando resolver um problema. Nós estamos tentando definir um problema. E esse problema, novamente, eu preciso trazer para vocês que é um problema socialmente construído, ou seja, ele é um problema que existe naquele contexto social, naquela realidade social e que por vezes retirado daquele contexto social, ele não tem lógica. Vamos avançar um pouquinho mais para descobrir o porquê que o negócio ele deve se centrar em resolver um problema socialmente construído. Quando a gente fala sobre negócios, a primeira lição que eu posso trazer para vocês é que a maior parte das pessoas começa da forma errada. Na minha experiência como professor, na minha experiência profissional e na minha experiência como consultor, eu já vi diversas pessoas trazendo a ideia de um novo negócio, algo do tipo: vou montar um restaurante, vou vender produtos na internet. As pessoas trazem soluções sem pensar em, afinal, qual é o problema. A primeira lição é partir para um negócio a partir de um problema. E um problema que existe para um grupo de pessoas, não necessariamente para mim. Ok, muitas vezes o meu problema é similar ao problema de outras pessoas. Posso trazer para vocês aqui, por exemplo, um problema que eu tinha. Durante muitos anos eu costumava cortar o cabelo nos barbeiros tradicionais. Estes barbeiros, eles praticamente desapareceram da minha cidade, Porto Alegre. Em determinado momento, eu cortava o cabelo em salão de beleza, mas aquele era um ambiente feminino e era um ambiente em que, eventualmente, não se tinha expertise no corte de cabelo. Não se tinha conhecimento sobre, afinal, o que era o corte de cabelo. E antes que vocês digam, mas que cabelo? Ok, eu já tive muito mais cabelo. Surgiu nos últimos 5 ou 6 anos as novas barbearias, que são ambientes caracteristicamente voltados ao cabelo masculino. Eles vêm inclusive com uma nova demanda, a demanda por uma maior atenção ao que é a imagem masculina. Essa demanda é uma demanda relativamente recente e ela surge nas grandes cidades, mas sim, tem se propagado, tem se espalhado inclusive para cidades menores, inclusive para regiões que nós poderíamos dizer que são mais tradicionais. Portanto, é um negócio que com certeza surge no Brasil todo
que se espalha e foi, em algum momento, uma boa oportunidade para quem queria montar um novo negócio. Por isso que eu falo para vocês, uma necessidade socialmente construída. E o meu problema não é o melhor caminho, mas às vezes o meu problema é similar aos dos demais. A questão é focar em um problema. E quando eu construo a dinâmica do negócio, é uma dinâmica de problema e solução. O problema é aquilo que me aflige. A solução é, afinal, o que eu quero mudar no mundo. O problema é a oportunidade. A solução é a ideia de negócio. O problema é a necessidade. Lembrando, necessidade é algo inerente à condição humana. Todos temos necessidades. Necessidade, por exemplo, de nos alimentarmos, necessidade de nos comunicarmos. Desejo é como eu quero atender a esta necessidade. Portanto, se a minha necessidade é comunicação, meu desejo pode ser um iPhone. Se a minha necessidade é de alimentação, o meu desejo pode ser de um Big Mac. Desejo e necessidade estão no lado do problema. O lado da solução é o valor que eu vou entregar ao meu cliente. E isso vai depender da definição do meu público-alvo. Quanto mais bem definido está o meu público-alvo, melhor eu posso entregar valor a este cliente. Portanto, é uma dinâmica entre problema e solução. Problema e solução. O primeiro passo é definir bem o problema, porque assim eu posso definir qual é a solução que eu estou propondo. E lembrando, essa solução ela tem que estar centralmente conectada ao que é o desejo do meu cliente. Essa dinâmica de problema e solução traz a minha proposta de valor. A proposta de valor é a solução que eu proponho para um problema socialmente construído. Essa dinâmica não é fácil, porque eu preciso entregar valor para o meu cliente. Simplificando bastante, valor é a relação entre custo e benefício para o meu cliente. Essa é uma visão que muitos autores hoje em dia já criticam, mas vale para nós discutirmos aqui. Valor é a percepção entre o cliente recebe e o que o cliente dá. E a empresa vai ter mais sucesso na medida em que proporcionar mais valor aos seus consumidores. Valor e satisfação. Nós já vamos discutir um pouquinho a diferença entre valor e satisfação. Por enquanto, vamos pensar na questão do valor. Quanto maior o benefício e menor o custo, maior o valor para o cliente. Portanto, eu posso mexer nestas duas variáveis. Eu posso tanto aumentar o benefício quanto reduzir o custo para o cliente. E essa redução de custo ela não é só o custo financeiro. Por quê? O meu cliente ele não tem só o custo financeiro. Ele tem outros custos. Por exemplo, o custo de tempo de espera, o custo de tempo de ir até uma loja, o esforço físico, o esforço emocional, eventualmente o esforço psicológico de comprar algum tipo de produto. Sempre que eu conseguir mexer num destes cursos, econômico, físico, emocional ou psicológico, eu estou entregando mais valor para o cliente. Por isso que, por exemplo, negócios como a Amazon trazem tanto valor, porque eles reduzem esta percepção de custo tanto econômico, mas principalmente físico. Afinal, eu consigo ter acesso a produtos de forma mais rápida. São propostas extremamente interessantes de negócio, quando eu conseguir reduzir custo para o meu cliente. Pensem, não só custo financeiro, mas também custo financeiro.
Aqui, então, nós vamos pensar um pouco mais neste meu modelo de percepção do que é valor para o meu cliente. Eu trago, por um lado, a questão das expectativas. E expectativa do cliente é um problema, porque expectativa é expectativa. Por outro lado, a entrega. E é um problema também, porque a entrega é percepção. Aquilo que eu percebi que eu recebi. Então, na medida em que a gente trata de percepção, a percepção ela pode ser resultado de algo efetivo ou apenas uma percepção. Essa dimensão ela pode ser trabalhada junto ao cliente, principalmente pelos atributos que são intrínsecos ao meu produto, ou seja, aquilo que está dentro do produto, quanto os atributos que são extrínsecos, como, por exemplo, embalagem e imagem. Nós vamos ter um vídeo em que nós vamos falar especificamente da proposição do produto, mas aqui é importante nós colocarmos que esta entrega vai da percepção de imagem, da utilidade tanto funcional quanto psicológica e dos serviços que são agregados ao meu produto ou mesmo ao meu serviço principal. Esta união entre expectativas e entrega resulta no meu benefício percebido. Esse benefício percebido, então, resulta da expectativa. E este é um problema quando eu crio expectativas irreais. E este é um problema quando eu crio expectativas irreais. Porque se eu criar expectativas as quais eu não vou conseguir atingir, de cara, o meu cliente vai ter um benefício percebido ruim. Ou seja, cuidado em dizer que é a melhor barbearia do mundo. Lembrem-se que talvez falar que é uma boa barbearia é melhor em termos de criação de expectativa do que dizer que é a melhor barbearia do mundo. Isso resulta no benefício percebido pelo meu cliente. Por outro lado, eu tenho o sacrifício percebido e, novamente, é uma percepção. Não quer dizer que é verdade, quer dizer que é percepção. Nesta percepção está a percepção de custo financeiro, a percepção de custo em termos de energia física para compra, de energia psíquica para compra, quanto a percepção de risco. Reduzindo uma dessas percepções, eu já consigo aumentar o valor percebido, dado que eu estou reduzindo o sacrifício percebido. É por isso que quando a gente compra um produto com garantia, ele já traz um valor maior incluso. Valor, não preço. Aqui também é importante colocar para vocês que existe uma diferença significativa entre valor e preço. Muitas vezes, quando falo para os meus alunos sobre valor, a primeira coisa que eles trazem como entendimento do conceito de valor é preço. Valor e preço são coisas diferentes. Preço é o quanto eu cobro pelo produto. Valor é aquilo que efetivamente o produto representa para o cliente, ou aquilo que efetivamente o produto ou serviço representa para mim. Portanto, o valor é uma percepção individual, que obviamente pode ser trabalhada de forma coletiva, mas resulta de uma percepção individual. Preço é o quanto eu estou cobrando. Em um vídeo mais para frente, nós vamos tratar sobre a questão de preço. Por enquanto, fiquem aqui com a discussão sobre o conceito de valor. Compreender o que é valor para o meu cliente é uma questão muito importante. Compreender o que o cliente valoriza, o que é importante para o cliente, compreender o que o cliente busca é central para a empresa e é central para quem está buscando desenvolver um novo negócio. Uma outra pergunta que é muito importante e que muitas empresas falham em responder é: afinal, estamos entregando valor para o cliente? Afinal, estamos entregando aquilo que é importante para o meu cliente?
Portanto, desvinculem a ideia de valor e preço. Valor é compreender o que é, afinal, relevante. E valor é diferente de satisfação. Valor é uma percepção para o futuro. Satisfação não é uma consequência do passado. Valor é aquilo que eu quero. Satisfação é aquilo que eu recebi. Muitas vezes eu recebo coisas boas e que eu não valorizo, o resultado é que eu não vou estar satisfeito. Por outro lado, se eu receber um produto ou serviço, mesmo que ele não seja de qualidade, mas é aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, eu vou ter uma percepção de satisfação positiva. Portanto, separem essa concepção de valor e satisfação. Muitas empresas erram. Elas perguntam sobre satisfação quando elas querem perguntar sobre valor. Valor é aquilo que o cliente quer. Satisfação é aquilo que o cliente recebeu. E satisfação, quando eu meço, eu recebo um relatório sobre o que afinal a organização está fazendo. Mas esse está fazendo pode estar mediado por afinal o que é valor para o cliente. Muitas empresas dão grandes esforços para aquilo que elas querem fazer, mas não aquilo que é importante para o cliente. Este é um aprendizado que depende, inclusive, do amadurecimento do contexto de marketing da empresa. A segunda lição que é importante que a gente fale quando nós estamos tratando de desenvolver uma proposta de valor para um cliente, desenvolver uma proposta de valor para um grupo de clientes, é que esta proposta de valor precisa ser viável. E essa viabilidade, ela é não só econômica, não só financeira, mas também técnica. E não só financeira e técnica, mas também da implementação. Não adianta eu ter uma grande ideia, não adianta eu ter um grande problema, não adianta eu ter uma grande possibilidade de negócios se eu não sei montar esse negócio, se esta minha proposição de valor ela é inviável tecnicamente, ou se, apesar de ser viável tecnicamente, apesar de ser possível de ser implementada, ela não gera resultado. E é por isso que inúmeras oportunidades acabam resultando em nada. Aqui eu vou trazer para vocês rapidinho o exemplo da Kate Holmes e a Theranos. Kate Holmes é um exemplo de uma grande ideia, de uma grande oportunidade que resultou em nada, na realidade resultou em um grande prejuízo e cadeia lá nos Estados Unidos. Relembrando a história, a Theranos era uma empresa que se propunha a fazer exames de sangue a partir de uma única gota de sangue. Então se propôs uma tecnologia que era um equipamento, uma máquina que conseguiria fazer mais de 100 exames de sangue a partir de uma única gota de sangue. E a história era muito interessante. A principal executiva dessa startup nos Estados Unidos, Kate Holmes, ela dizia que tinha medo de agulhas. Muita gente tem. Então, é uma dor que existe em várias pessoas. É um problema que várias pessoas têm. Qual é, então, a proposta que a Kate Holmes coloca? Uma empresa que se propõe a fazer exames de sangue sem agulhas. Olha, é uma grande proposição de negócio. Só tem um pequeno problema. Não funcionava. E o mais interessante é que demorou muitos anos até se descobrir que efetivamente não funcionava. E olhem só o risco. A empresa captou grandes volumes de capital e ofereceu serviços para inúmeras pessoas nos Estados Unidos sem que a tecnologia fosse efetivamente validada, sem que a tecnologia efetivamente funcionasse. Como eu falei,
isto resultou em diversos processos e resultou numa condenação para diversos anos de cadeia para Kate Holmes. Para quem tiver interesse, pode procurar a história na internet. O que nos surpreende nesta história não é a conexão entre um bom problema e uma solução inexistente. O que nos surpreende é que diversos grandes investidores embarcaram nessa furada. Então, cuidado! A segunda lição que nós podemos trazer de um bom negócio é que ele tem que ser viável, ele tem que ser possível de ser implementado, ele tem que ficar em pé. Então, quando a gente fala de viabilidade, nós estamos falando principalmente do processo de definir. Afinal, escolher qual caminho que nós vamos seguir. Qual caminho que nós vamos propor? Qual solução que nós vamos implementar? Nesse momento é importante que nós saibamos que, apesar de algumas soluções serem muito interessantes, elas podem simplesmente não ser viáveis, não ser aceitáveis. Aqui eu trago para vocês 4 tipos de ideias. Nós temos as ideias com elevada viabilidade e com elevado impacto no mercado. Esta é a ideia vencedora. Essas são ideias difíceis de se encontrar. Essas são ideias que são raras. São ideias que muito poucas vezes nós nos encontramos na vida. A maior parte das vezes nós nos damos com ideias que têm médio impacto no mercado ou baixo impacto no mercado, mas alta viabilidade. São ideias que são fáceis de executar, são ideias que estão próximas da gente, são ideias que nós conhecemos. Não são ideias que vão modificar o mundo, mas são ideias que são possíveis. Se eu posso falar para vocês buscarem uma primeira ideia de negócio, busquem ideias corretas. É muito difícil, muito difícil que vocês se deparem com uma ideia vencedora de alto impacto e alta viabilidade. Aqui eu digo para vocês, cuidado com ideias nocivas. São ideias de baixa viabilidade e baixo impacto no mercado. São ideias que vão resultar em grandes perdas, são ideias que vão resultar em grandes problemas e inviabilidade. Se vocês devem se lembrar dos surgimentos dos patinetes elétricos como mobilidade urbana nos últimos anos. Não deu em nada. Óbvio que o momento que eu estou falando é inclusive muito interessante porque nós já vemos que não funcionou, a não ser em um ou outro ponto, e mais interessante ainda, na minha cidade de origem estão sendo implementados novamente. Não vai dar em nada. O negócio em si tinha um conceito interessante, mobilidade urbana, mas tem muitos problemas. Por exemplo, recarga dos patinetes. Por exemplo, roubo dos patinetes. Por exemplo, segurança, pessoas sendo atropeladas, pessoas criando problemas de fluxo urbano. São muitos problemas para pouca viabilidade de mercado. Então é uma ideia que naturalmente tende a não prosperar. E, portanto, é uma típica ideia nociva. É interessante colocar que, inclusive, algumas ideias que são vencedoras, por exemplo, uma ideia como o Uber, elas surgem de ideias que podem parecer malucas. Quem é que, afinal, vai emprestar o próprio carro para alguém andar? Quem é que vai entrar num carro de um desconhecido? Se eu me lembro alguma coisa que minha mãe me falava quando era guri, ela falava, não entra no carro
de alguém que você não conheça. O Uber aposta nisso. Airbnb também aposta nisso. Portanto, são ideias que a gente pode dizer que em algum momento da vida foram malucas. Aqui eu coloco para vocês, não abandonem de cara as ideias malucas. Se vocês sabem de algum caminho de transformar uma ideia maluca, ou seja, de baixa viabilidade, em algo viável, apostem. Mas aí é que está o caminho. Transformar uma ideia maluca em vencedora precisa que eu tenha uma chave para transformar essa ideia em algo viável. No caso de Airbnb e Uber, eles transformaram essa ideia maluca de emprestar minha casa para alguém que eu não conheço em algo viável por meio de uma chancela, que é a própria empresa. A empresa assume o risco. Lembrem-se que eu falei para vocês, quando nós estamos falando de valor, a gente está falando de custo-benefício, e este custo, entre outras coisas, está o custo pelo risco. A empresa Uber e a empresa Airbnb, ela trabalha principalmente reduzindo o risco, tanto do cliente quanto da pessoa que oferece o carro ou a casa, o prestador do serviço. Assim, ela consegue transformar uma ideia que seria inicialmente maluca em algo vencedor. E é óbvio que eu preciso falar aqui para vocês que, apesar de tudo, o Uber teve o seu primeiro trimestre com resultado positivo agora há pouco. É uma empresa que, apesar de tudo, tem grandes prejuízos recorrentes no longo prazo. Portanto, não é fácil transformar uma ideia maluca em vencedora. Mas, ok, se vocês tiverem um caminho, invistam nele. Aqui vai então um comentário sobre criatividade e aprendizagem. Muitas pessoas falam sobre puxa vida, não sou criativo. Criatividade é conectar questões que às vezes não estão próximas, questões que parecem, numa primeira visão, diferentes e afastadas entre si. Criatividade, acima de tudo, compor soluções. E aqui vai, como contexto de criatividade, a ideia de aprendizagem de dois níveis. Num primeiro nível, nós temos uma aprendizagem que é a conexão de novas soluções para problemas que já estão postos, problemas que já são conhecidos ou problemas que nós podemos identificar socialmente falando. Num segundo nível, nós temos a aprendizagem, que é uma nova compreensão sobre o problema em si. Ou seja, eu não apenas questiono a solução, mas também questiono o problema. Quando nós estamos falando na criação de uma ideia vencedora, daquela ideia com alto impacto de mercado, com certeza nós estamos falando numa aprendizagem de segundo nível, na aprendizagem que nós não apenas questionamos quais são as soluções possíveis para este problema socialmente construído, mas principalmente questionamos por que este problema existe e por que este problema existe desta forma. Se eu tenho algo para recomendar para vocês, é que estejam abertos a questionar, inclusive, os problemas que vocês identificaram. Bom, agora é com você de novo. Se na primeira parte você propôs um problema, agora você deve propor uma solução. Lembre-se, essa solução é um foco que pode ser trabalhado. Estou para dizer que esse momento é o momento mais relevante no desenvolvimento de uma nova ideia de negócios. É óbvio, aqui vale se você não tem ainda o seu negócio em mente.
Mas mesmo se você tiver um negócio em mente, vale também você parar e repensar. Será que é uma boa? Será que é uma grande ideia? Lembrando que equívocos históricos existem e esses equívocos históricos, por vezes, resultam em fracassos, por vezes resultam em perda de uma grande oportunidade. Mas ok, vamos pensar que estamos aqui inclusive para aprender. Posso dizer para vocês que nos meus 20 anos como professor, diversas vezes eu vi boas ideias sendo construídas e que infelizmente não geraram negócios. E algumas das ideias que geraram bons negócios dependeram especialmente da mão que estava por trás do desenvolvimento da ideia. Aqui vale então uma dica para vocês: sejam ousados, mas dentro do limite da metodologia. Novamente, quem quiser um palpite do professor pode me encaminhar a sua solução para o seu problema, que eu terei muito grado em avaliar. Eu vou acabando esse vídeo aqui e eu quero reiterar para vocês que quando nós estamos falando em soluções para problemas socialmente construídos, nós estamos falando na construção de uma organização, de uma empresa, de algo que vai perdurar no tempo e não apenas de um produto ou serviço. Portanto, é algo um pouco mais complexo. No próximo vídeo nós vamos ver algo que é relevante nesta construção, que são as tendências, os caminhos, as dores do momento e que nos levam para as possibilidades destas soluções. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.